Sejam todos bem-vindos, viu, gente, para o estudo que vamos começar agora, né? Já falei, né? Bem, gente, eu estava falando com vocês, agora há pouco, sobre o que Lutero estudou, né? Hoje está fazendo quantos anos? 506 anos, de 31 de outubro de 1517, Lutero fixou 95 teses lá na universidade, na capela da Universidade de Wittenberg, contra, não digo contra o sistema, ele queria consertar os erros da igreja. Ele jamais pensou em se rebelar contra a igreja, ele queria apenas consertar os erros que a igreja possuía, e para consertar, ele precisava fazer alguma coisa. Primeiramente, para chegar ao objetivo dele, ele fez uma viagem a Roma. E quando ele foi a Roma, gente, ele viu tanto erro lá, tanta coisa ruim, viu padres bêbados, viu orgias sexuais dos padres, né, dos bispos, dos prelados, viu as famílias dos papas. Os papas tinham vários filhos, várias mulheres, e ele não se conformou com aquilo. Por isso ele começou, então, a estudar a Bíblia mais profundamente. Ele vai estudar a Bíblia desde 1505, ele começa a estudar, mas é realmente em 1510 é que ele vai se dedicar inteiramente e principalmente ao estudo do Novo Testamento. Ora, estudando o Novo Testamento, ele se interessa efetivamente pelos livros de Romanos, Efésios, Gálatas e Hebreus. Então, ele vai se dedicar muito tempo a esses estudos, gente. Veja que o livro de Romanos, ele demora mais de 2 anos estudando só o livro de Romanos. Hoje, às vezes, eu fui fazer uma série do livro de Romanos em nossa igreja e eu estudei 4 meses. Quer dizer, em relação ao que ele estudou quase 3 anos do livro de Romanos, é muito pouco, né? Então, ele vai descobrir grandes coisas, grandes verdades na Bíblia, que eu vou passar agora para vocês, da interpretação que ele dava, né, àquelas passagens que ele lia, para efetivamente compreender, interpretar e mostrar à igreja, católica naturalmente, o que a igreja vinha fazendo que não estava de acordo com a Bíblia. Nós vamos fazer isso aqui, uns 10 ou 15 minutos, depois vamos passar para a reforma lá na França e depois a reforma nos países escandinavos. Basicamente na Holanda, não, na Dinamarca, na Suécia, e um país do norte da Europa, que foi a Holanda. Nós vamos nos dedicar inicialmente a esses estudos aqui, a essa apresentação, de como foi que Lutero, né, foi estudar, interpretar e ganhar conhecimento através do Espírito Santo para poder escrever as teses contra que iam mostrar ao sistema romano de religião os erros que eles estavam praticando. Vejam bem, a primeira coisa que ele vai ver no livro de Romanos é o capítulo 1, o verso 17. Eu vou ler aqui para vocês o que diz aqui. Assim, visto que, veja agora, vamos tentar colocar lá na mente dele, lá na mente do Lutero. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele precisava, então, saber o que era a justiça de Deus que estava sendo revelada no Evangelho. Um dos livros que tenho aqui diz que ele pesquisou muito sobre a justiça de Deus. E ele vai descobrir que a justiça de Deus é composta de 3 grandes itens. A justiça de Deus é composta, que ele descobriu, da lei de Deus, que é o caráter de Deus, né? Do amor de Deus, que vai gerar a sua graça. Graça é tudo aquilo que a gente recebe de Deus, a misericórdia, o perdão, bondade, piedade. E depois vem a ira. Então, ele foi aqui de novo no verso, visto que a justiça de Deus, ou seja, que justiça? Né? A lei de Deus, né? O amor de Deus através da sua graça e a ira de Deus. Esses 3 pontos que representam a justiça de Deus se revelam no Evangelho. Então, ele vai ver o que é o Evangelho. Ele vai colocar o Evangelho num patamar altíssimo. Ele vai descobrir que o Evangelho não é apenas a plenitude terrena de Cristo. Ele vai concluir que a plenitude terrena de Cristo
É o seu nascimento, é o seu batismo, o ministério de Cristo, curando as pessoas e levando uma nova mensagem para as pessoas. Depois do ministério tem a sua morte, né? O derramamento do sangue e a sua própria morte, que nos proporciona a graça e a salvação, a sua ressurreição e a sua ascensão. Ele vai ficar maravilhado com esses itens, com esses processos que Cristo passa, entregando uma boa nova, um novo evangelho, uma nova verdade, né? uma nova expressão do amor de Deus para o povo. E depois ele vai descobrir uma coisa grande, gente. Vai ser de fé, Deus revela no evangelho, de fé em fé. Eu fui ver o que é isso. Fé em fé, minha gente, é a multiplicação da fé em nós. É quando nós cremos no sangue derramado de Cristo e quando nós cremos na morte de Cristo que salva. Então, fé em fé, ele vai dizer que é a justiça da fé. E a justiça da fé, ele prossegue dizendo que é a capacidade que Deus tem em cumprir suas promessas. Eu vou repetir isso, porque é muito importante o que ele descobriu, né? Ele vai dizer aqui, de fé em fé, ele vai dizer que fé em fé são as normas do Evangelho, é a fé que nós temos no sangue derramado de Cristo, que nos livra do pecado e nos tira da iniquidade, e vai ser em fé também a fé que temos na morte de Cristo, que nos vai trazer a graça, a piedade, a misericórdia, o perdão, a expiação e a salvação. Agora, ele vai concluir isso nesse verso, dizendo que o justo viverá pela fé. Ele disse, mas viverá? Ele perguntou, será que o justo não vive pela fé? E foi estudar. O que ele concluiu foi que o justo viverá pela fé na eternidade, mas também agora. O processo de fé em fé significa a fé no sangue derramado de Cristo e a fé na morte de Cristo, e vai colocar essa fé em fé naquilo que Deus tem, na capacidade que Deus tem em cumprir suas promessas, que ele chamou de justiça da fé. Agora, sabe o que ele conclui? Uma coisa grandiosa? É que se o justo vive aqui na terra pela fé, ele pode se comunicar diretamente com Deus. Quando ele tem os seus problemas, quando ele tem seus pecados, quando ele tem suas desavenças, quando ele tem suas doenças, a fé que ele tem no sangue de Cristo, na morte de Cristo, vão fazer com que ele possa buscar diretamente a Cristo, diretamente a Deus. Não é necessário que ele passe por um sacerdote, numa confissão a um padre, para que o padre determine o que ele deve fazer para lhe conceder o perdão, absolutamente. Ele vai concluir que viver pela fé, queridos, é viver em harmonia com os princípios de Deus. Que coisa bacana, né? Que ele passou para a gente. Também que temos esses livros que as pessoas interpretaram e passaram para nós. Um outro verso que vai impressionar muito Lutero é quando ele lê Romanos 4:3. Vou ler aqui para vocês Romanos 4:3, ó. Diz assim: pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gente, nós já passamos, estamos recordando isso para aqueles que estão chegando e para fixarmos aquilo que aprendemos já, né? Ele diz, Abraão creu. Aí ele se perguntou, Abraão creu em quê? Abraão creu nas promessas que Deus havia dado a ele. Deus havia dito a Abraão o seguinte, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter um filho, em você serão benditas todas as ações da terra, e principalmente sai daí da onde você mora, que é uma terra de pagãos, né? Um lugar onde impera o paganismo, sai daí, né? Sai daí que eu quero dar uma vida melhor a você, quero você bem perto de mim. Então, Abraão creu nas promessas de Deus. Ele podia simplesmente não ter crido, não, senhor, eu não vou sair daqui, meus pais estão aqui, minha família estão aqui, mas ele saiu de lá para uma terra que Deus iria lhe mostrar. E o verso diz mais assim, ó, Abraão creu em Deus, né?
e isso lhe foi imputado para a justiça de Deus. Vimos agora há pouco o que é justiça de Deus. Diz Deus é a lei de Deus, né? É o amor de Deus através da sua graça e a ira de Deus. Então Deus colocou, porque uma vez que Abraão creu, Deus colocou em Abraão a sua justiça, colocou a sua lei, que ele não conhecia, a lei que é o caráter, que representa o caráter de Deus, a lei que representa a nossa relação com Deus e a nossa relação com o pecado, né? Que a lei nos mostra o pecado, e Deus colocou em Abraão o seu amor, a sua graça, dando a ele misericórdia, perdão, piedade, bondade, né? Compaixão. Então, Abraão foi contemplado por Deus, porque ele creu nas promessas de Deus, e Deus imputou a ele a sua justiça. A lei foi imputada a Abraão. Muitos dizem que a lei não faz parte do Evangelho. Alguns dizem que a lei não faz parte do Evangelho porque a lei condena. A lei, irmão, só nos condena. A lei só nos mostra o nosso erro, só condena. E o Evangelho salva. Então, há uma corrente de religiosos por aí que dizem que a lei é separada do Evangelho. Todavia, queridos, nós precisamos da lei para irmos a Cristo e obtermos a salvação. Porque sem a lei, não podemos, sem guardar a lei, não estamos aptos para viver as verdades do Evangelho. Né? Então, vimos aqui que Abraão, que ele se impressionou também com esse verso. Outro verso que ele vai se impressionar é Romanos 5:9, que eu vou ler para vocês aqui. Olha o que diz aqui, que coisa interessante. Ele se impressionou muito com isso aqui. Romanos 5:9 diz assim, gente, ó. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então ele vai dizer, puxa, eu sou então justificado pelo sangue de Cristo? Como é que isso funciona, né? Aí ele volta lá no justo viverá pela fé. Se eu sou justificado pelo sangue de Cristo, significa que os meus pecados serão tirados de mim, eu serei livre da condenação do pecado, livre da iniquidade, livre do meu pecado, que ele diz aqui, ó, pelo seu sangue, sendo justificado, quer dizer, eu sou justificado, eu me torno justo, eu me torno longe dos meus pecados, eu abandono os meus pecados, pelo sangue derramado de Cristo. Isso foi que ele compreendeu, né? Pelo sangue derramado de Cristo é que me livra dos meus pecados. E vai mais ainda, ó. Seremos salvos também da ira. Então, é o sangue de Cristo que nos livra do nosso pecado, gente. É o sangue de Cristo que nos livra do pecado. Agora, ele lê também o 5:10. Vamos ver aqui o que ele diz assim. Porque se nós, quando inimigos, fomos inimigos naturalmente de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, mediante a morte, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Então, o que nos traz a salvação? Segundo esse verso que Lutero foi tentar entender. O que nos traz a salvação é a morte de Cristo. É a morte de Cristo da cruz que nos salva. O sangue derramado, ele vai nos livrar do pecado, vai nos tirar do pecado. E a morte de Cristo na cruz é que vai nos proporcionar a graça e a salvação. Ele finalmente compreendeu o seguinte: o justo vai viver pela fé. Né? Ele vai viver pela fé aqui, crendo no sangue de Cristo derramado, que vai perdoar os pecados, e crendo na morte de Cristo, que vai nos dar salvação. Ele interpretou isso e ficou muito feliz, porque ele estava agora compreendendo a Bíblia, estava lendo, interpretando e compreendendo a Bíblia. O que ele vai ler mais? Ele vai ler Gálatas 5, 22 e 23. Vou ler aqui para vocês. Gálatas, naturalmente, ele passa anos estudando isso, né, gente? Aí ele vai ler aqui o Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito, Paulo nos diz isso, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele vai chegar com de quem vive isso, quem vive essas qualidades, quais são? Né? O amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem vive isso aqui
vive cheio do Espírito Santo. E é verdade, né, gente? Se nós vivemos em amor, em alegria, em paz, fidelidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu estou vivendo, né, no Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo. Aí ele vai ler, para complementar isso, Efésios 1:13. Quando ele lê Efésios 1:13, ele se maravilha. Olha o que ele lê aqui, Efésios 1:13. Ele é assim, ó. Em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, olha o que ele está dizendo aqui, gente. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo também crido no evangelho, então vocês foram selados com o Espírito Santo. Então, vejam, gente, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos o evangelho, quando nós aceitamos o nascimento de Cristo, o batismo, o ministério, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, quando nós aceitamos isso, o Espírito Santo vem e coloca um selo em nós. Aí somos selados com o Espírito Santo. E qual é esse selo? O selo do Espírito Santo é a capacidade que ele nos dá de vivermos em amor, fé, esperança, bondade, fidelidade, mansidão, alegria, domínio próprio. É esse fruto do Espírito Santo que ele coloca em nós, que é o seu selo. Ou seja, o selo do Espírito Santo é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de realizarmos a vontade de Deus todos os dias. Isso é que é o selo do Espírito Santo em nós. Uma vez que aceitamos o Evangelho, uma vez que aceitamos a Cristo, somos selados com o Espírito Santo. Então, todos nós aqui somos selados com o Espírito Santo. Amém, né, minha gente? Amém. Depois ele vai finalmente ler Efésios 2:8. Efésios 2:8 vai dizer o seguinte, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, nós somos salvos pela graça. A lei não salva, a igreja não salva, a irmandade não salva, né? A nossa dedicação não salva. O que salva, o que nos salva é a graça de Cristo. E o que é a graça, gente? É a bondade, a misericórdia, o perdão, né? a compaixão. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé que nós temos, né, no sangue derramado e mediante na fé que nós temos na morte de Cristo. Quando ele finalmente viu tudo isso, ele compreendeu a verdade do Evangelho e aí começou a escrever suas teses. Por quê? A Igreja Romana, desde aquela época até hoje, crê, olha, eu vou dizer aqui, gente, a Igreja Católica, os nossos irmãos, eles creem que a salvação é pelas obras e pela fé. As obras não salvam ninguém, elas são importantes, mas elas não salvam. Então, Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, muito embora as obras façam parte importante que são aliadas à fé. Nós somos salvos pela graça. Os nossos irmãos creem que eles são salvos pelas obras. Isso não é bíblico. Depois disso aí, ele vai elaborar aquelas teses, né? 95 teses, não para mostrar o erro da igreja, mas para tentar consertar o que a igreja estava praticando de errado, que ele havia visto na sua viagem lá em Roma. Então, ele vai definir alguns pontos, depois que ele faz isso, ele vai definir alguns pontos para, finalmente, ter a sua classificação da palavra. Ele vai dizer que o homem só vive somente pela Bíblia, somente em Cristo, somente na graça e somente na fé. Ou seja, são os pontos que ele vai colocar que o homem tem que viver somente pela Bíblia, que na época dele era completamente esquecida, não podia se ler a Bíblia, apenas traduzia a Bíblia naqueles mosteiros, naqueles monges, né, nos monastérios, que eles traduziam a Bíblia, tudo fechado, tudo muito secreto. Ele conseguiu achar uma Bíblia acorrentada
em um local, em um depósito. Começou a ver. Então, ele vai definir tudo isso como sendo a Bíblia, somente a Bíblia é a vida do cristão, somente Cristo, somente o Espírito, somente a fé e somente a graça. Aí ele vai definir, finalmente, a teologia do que ele vai chamar depois de uma reforma na igreja. Ele pega uma igreja deformada, ele quer reformar essa igreja, colocar a igreja nos trilhos certos, nos trilhos que Cristo havia orientado lá quando esteve aqui. Então, ele vai dizer que a teologia daquele movimento que ele estava iniciando, estava na autoridade da Bíblia, estava no processo da justificação pela fé, que já vimos várias vezes aqui, e estava na salvação pela graça. Então, nós temos aqueles pontos somente pela Bíblia, somente por Cristo, somente pelo Espírito, somente pela graça e somente pela fé. E a teologia daquele vai começar a expandir no mundo cristão é a autoridade da Bíblia, a justificação pela fé e a salvação pela graça. Ora, quando ele finalmente exerce isso, ele vai escrever as 95 teses e vai colocar lá na igreja, na capela da Universidade de Wittenberg, onde ele lecionava. Então, nós vamos ter, gente, antes de Lutero, a primeira geração de reformadores que são chamados de pré-reformadores. Esses pré-reformadores, como nós já vimos aqui, foram o João Hus, lá da Tchecoslováquia, de Praga, o Jerônimo também de Praga, e o Wycliffe na Inglaterra. Esses vão ser os homens que vão começar o trabalho que vai ser secundado em Lutero e depois numa terceira e numa quarta geração de reformadores. Esses homens, João Hus e Jerônimo, são mortos na fogueira. Né? O Wycliffe não, o Wycliffe está na Inglaterra, ele vai ter um monte de gente associada que ele chama de Lollardos, gente que estão associadas a ele, e eles vão prenunciar aquilo que Lutero vai fazer. Então, nós temos os reformadores, que já são a segunda geração. Nós temos Lutero, temos Calvino, temos Melanchthon, temos o Bossuet, né? E muitos outros, né? O Thomas Magno. Esses homens são da segunda geração de reformadores. A terceira parte de reformadores, é que nós vamos estudar daqui a pouquinho, vai ser lá na França, nós temos lá o Lefebvre, o Farel, o Berquin, e também temos ali o Menon. Esses são a terceira fase da reforma. E, finalmente, vem a quarta fase da reforma, que é o John Knox, fundador do presbiterianismo. Nós temos o John Hill Lewis, que é o fundador da Igreja Batista. Né? Vamos ter o próprio John Wesley, que é fundador da Igreja Metodista. E, no século XIX, nós vamos ter, ainda no início do movimento do Adventismo, né? Vamos ter ali José Bates, vamos ter Guilherme Miller, vamos ter o James, o Tiago White. Enfim, são gerações de reformadores que vão trazer novas interpretações do Evangelho, novas interpretações da Bíblia para hoje. Com esse instrumental teórico, nós vamos passar, então, a ver aqui o capítulo 12 e depois o capítulo 13 do livro do Grande Conflito. Gente, a reforma que foi iniciada na Alemanha através dos estudos que nós vimos aqui de Lutero, ela vai se espalhar na Alemanha, mas nós vamos ter ali o imperador Carlos V, aqueles que não ouviram ainda, naquela época nós tínhamos o imperador, que ele geria, ele administrava toda a parte política do império. Carlos V era o imperador. Ele tinha sob seu comando a Espanha, a Holanda, a Áustria, a Alemanha, parte dos países da Cortina de Ferro hoje. Então, ele era um imperador muito poderoso e ele iria reger a parte política. E o Papa, em Roma, iria naturalmente reger a parte religiosa. Então, nós tínhamos esses dois homens, um com a parte política, outro com a parte religiosa. Mas, em determinados momentos, tanto
Carlos V queria gerir a igreja, quanto o Papa queria também gerir a parte política de Carlos V. Carlos V, então, ele viu que o cristianismo estava crescendo muito, não havia como parar esse cristianismo. Ele vai declarar, em 1526, uma lei para dar liberdade religiosa às pessoas. Isso foi efetivado. Todavia, em 1529, como estudamos na semana passada, ele vai tentar cortar, ele vai tentar revogar a lei que ele havia, o decreto que ele havia assinado em 1526, juntamente com o Papa, né? O Papa seria o Papa já o Clemente VII. Eles iriam, então, tirar a liberdade religiosa. Foi quando os príncipes alemães, os príncipes aqui são diretores, regentes das várias cidades, 14, 15 cidades na Alemanha, esses príncipes vão se revoltar contra Carlos V, porque Carlos V quer desfazer o decreto que ele e o Papa Clemente VII haviam assinado em 1526 e tornar aquele decreto sem vigor, colocando agora uma lei que tirava os direitos das pessoas de poderem ter suas religiões. Com isso, esses príncipes se revoltam, juntamente com outros líderes políticos, e Carlos V vai finalmente ter aqui o que diz o primeiro parágrafo, ó, na paz de 12. No segundo parágrafo diz assim: entretanto, quando o imperador Carlos V parecia triunfar, ou seja, parecia que ele ia conseguir, né, revogar a lei da liberdade religiosa, foi surpreendido pela derrota. Foi forçado a, pelo menos, estender tolerância às doutrinas que tanto quisera destruir ao longo da sua vida. Ele não conseguiu êxito. Então, a liberdade religiosa permanece em função do protesto que esses príncipes vão fazer contra Carlos V, originando-se, então, minha gente, aqui, o protestantismo, o protesto que eles fizeram contra Carlos V e contra o Papa Clemente VII para não revogar a liberdade religiosa. Aí surgem os protestantes. Aí a reforma de Lutero vai se chamar Reforma Protestante em função desse protesto de vários príncipes da Alemanha contra Carlos V e contra o Papa. Ora, gente, o rei na França, de 1515 até 1547, era o rei Francisco I. Francisco I era um rei extremamente dado às artes. Ele contratou Michelangelo, ele contratou Rafael Sanzio, ele contratou Sandro Botticelli para, né, que eram pintores que pintavam lá as catedrais, as basílicas de Roma. Ele trouxe para a França vários pintores. Ele gostava muito da arte, da filosofia, da matemática e tinha alguns pontos religiosos que ele também apreciava. A reforma, como nós sabemos, ela nasceu na Alemanha, foi imediatamente para a Inglaterra, depois ela foi para os países escandinavos, que vamos estudar hoje, a Dinamarca, a Suécia, também a Holanda, que não faz parte dos países da Dinamarca, mas são os Países Baixos. Ela vai também para a Áustria, ela vai para alguns países do sul da Europa, ou seja, a reforma de Lutero invadiu. Agora, o que aconteceu com a reforma de Lutero em França? Lá na França, o que aconteceu? Esse cidadão aqui, o rei Francisco I, inicialmente, por ele ter amor às artes, ele viu com alguns olhos de brandura aqueles estudos de Lutero e o espalhamento da reforma. Todavia, influenciado pelo Papa Clemente VII, do qual ele era extremamente amigo, o Francisco I, influenciado pelo Papa e pelo catolicismo reinante na França naquela época, ele começou a rejeitar a reforma. Mas na França houve alguns reformadores que seguiam Lutero e que formavam a terceira gama de reformadores. Entre eles estavam ali esse que vamos estudar, o Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre, como diz aqui
né, um, dois, três, no quarto parágrafo, assim, na França, um dos primeiros a receber a luz foi Jacques Lefebvre, a luz de Lutero, professor na Universidade de Paris. Ao pesquisar literatura antiga, sua atenção se voltou para a Bíblia, e ele introduziu alguns alunos ao estudo do livro sagrado. Lefebvre havia começado a preparar a história dos santos e mártires, de acordo com as lendas da igreja, e já tinha feito progresso considerável quando, pensando que a Bíblia poderia ajudá-lo nesse projeto, começou a estudá-la. Ali realmente encontrou santos, mas não do tipo apresentado pelo calendário da Igreja Católica Romana. Desgostoso, deixou de lado a obra que ele mesmo havia se designado a fazer e passou a se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Então, né, gente, este cidadão aí, ele era católico, ele era um homem que praticava a religião católica. Todavia, ele se colocou um projeto e viu que aquele projeto estava de encontro ao conhecimento que ele estava começando a ter da Bíblia. E começou a ler a Bíblia, começou a estudar a Bíblia, e foi estudando, se tornou um grande mestre na Bíblia contra Francisco I e contra o Papa Clemente VII. Ele era católico, eventualmente. Então, diz aqui no último parágrafo, em 1512, antes de Lutero ou Zwingli haverem começado a obra de reforma, Lefebvre escreveu: é Deus quem dá pela fé a justiça que somente pela graça nos justifica para a vida eterna. E ao passo que ensinava que a glória da salvação pertence somente a Deus, também afirmava que o dever da obediência pertence ao ser humano. Ou seja, Deus concede Deus concede a sua palavra e o dever do homem é obedecer a sua palavra. Aí vem um segundo reformador. Vejam que na França a reforma não foi aceita. Houve vários movimentos contra os nossos irmãos que aceitaram a reforma lá. Eles eram chamados de huguenotes lá na França. Houve a noite de São Bartolomeu, lá no final do século XVI, em 1572, onde milhares e milhares de huguenotes, amantes da reforma, nossos irmãos foram assassinados. Houve também lá na França, no século XVIII, no final do século XVIII, a queima da Bíblia, irmãos. Queimaram as Bíblias, né? Assassinaram muitos dos nossos irmãos. A Bíblia foi lançada por terra. Eles decretaram naquela ocasião que Deus havia morrido, Deus havia desaparecido. Nós vamos estudar isso na semana que vem. E decretaram que Deus não existia. E fecharam todas as igrejas, colocaram a prostituta lá na Catedral de Notre-Dame para ser adorada por todas as pessoas. Por 3 anos e meio literais, eles passaram dentro desse terror espiritual. Aí depois eles se arrependem e a palavra de Deus, como nós vamos ver lá em Apocalipse 11, nós vamos ver que, né, isso vai completar aquilo que Deus havia dito. Mas voltemos aqui. Depois temos Guilherme Farel. Guilherme Farel era um poderoso professor também, um homem que tinha virtudes, e aqui diz, filho de pais, logo no primeiro parágrafo, na página 93, filho de pais religiosos e um devoto seguidor de Roma, católico, portanto, ele era zeloso em destruir todos aqueles que se opunham à igreja, ou seja, inicialmente, Farel foi contra a reforma. Mais tarde, contou, eu rangi os dentes como um lobo furioso sempre que eu via alguém falar algo contra o Papa. No entanto, a adoração aos santos, o culto em altares, o adorno dos relicários santos com presentes não conseguiam levar paz ao seu coração. A convicção do pecado veio sobre ele. Gente, quem é que convence do pecado? Vou ler aqui uma passagem bíblica em João 16, 8. Aqui nos diz que ele foi convencido, né? Foi convencido, né? Aqui, foi convencido do seu pecado. Em João 16, 8, diz assim, ó, quando o Espírito Santo vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo está conosco. Ele foi colocado por Cristo, quando Cristo assumiu a sua entronização, depois que ele ascendeu ao céu, e prometeu aos discípulos, antes de subir, prometeu devolver o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo hoje é o representante de Cristo. Não há outro representante. Nós vimos em alguns estudos passados que o Papa Gregório VII disse que ele era o representante de Deus na Terra. Ele disse, a igreja não erra. Eu sou o juiz de Deus representante na Terra. O representante de Cristo na Terra é o Espírito Santo, gente, que está aqui conosco nessa hora e que convence do pecado. Viu aquilo que ele fez com Farrell? A convicção do pecado veio sobre ele. Nenhum ato de penitência era capaz de extingui-la. Ele ouviu as palavras de Lefebvre. A salvação é de graça. Nós vemos aqui agora há pouco que a salvação é pela graça mediante a fé. Foi isso que Farrell também adquiriu. Foi isso que Farrell finalmente ficou nele, que isso era a verdade, a convicção do Espírito Santo em sua vida. Aqui no primeiro, segundo, terceiro quadro, ao passo que Lefebvre espalhou a luz para seus alunos, Farrell saiu para pregar a verdade em público. Uma autoridade da igreja, o bispo de Meaux, logo se uniu a eles. Outros professores se aliaram à proclamação do evangelho e conquistaram seguidores desde os lares dos artesãos e camponeses até o palácio do rei. A irmã de Francisco I, olha bem, a irmã do rei, aceitou a fé reformada. Com grande esperança, os reformadores aguardavam com expectativa o momento de que a França seria ganha para o evangelho. Mas a França, volto a repetir, rejeitou a reforma. A França vai perseguir os nossos irmãos daquela época. A França vai fazer com que esses nossos irmãos sejam banidos para sempre. Eles vão perseguir os huguenotes, no norte da França, vão perseguir os biogenses, no sul da França, vão perseguir os valdenses, no norte da Itália. Então, o nosso povo, naquela época, entre o século XVI, entre o século XIII e o século XVII, vão ser perseguidos, vão ser mortos. Sem se falar aqui, vamos daqui a pouco, né, na Santa Inquisição, que exterminou, dizimou todos os nossos irmãos naquela oportunidade. Um outro reformador na França que foi perseguido foi o Louis Berquin. Esse reformador, minha gente, ele foi uma bênção para aqueles que estavam sofrendo no momento. Ele foi perseguido de tal ordem, tanto pelo rei Francisco I, quanto pelo Papa, que já nessa época já era um outro Papa. Ele foi perseguido a tal forma por colocar a mensagem, por pregar a mensagem, que ele foi queimado na fogueira, vivo. Vejam que uma das mais trágicas mortes dos nossos irmãos naquela época eram ser mandados para a fogueira. Eles eram mortos em pleno... João Hus foi assim, Jerônimo foi assim, o Berquin foi assim, e muitos outros. A Inquisição trouxe morte a muita gente. Então, nós lemos aquela passagem lá em João, né? João que diz, em Mateus, que diz que nessa terra teremos aflição. Em nenhum momento Cristo prometeu que nós seríamos completamente felizes a partir do conhecimento do Evangelho. Ele só promete que sejamos fiéis para guardarmos, para termos a vida eterna. Vemos sofrimento, vemos lamentações, vemos doenças, vemos morte, guerras. Este, infelizmente, é o mundo que Satanás está operando, meu irmão. É o mundo onde Satanás está querendo nos arrastar para aquilo que é ruim, para aquilo que é contra Deus. Nós devemos estar firmes de que, muito breve, Cristo vai voltar e nós teremos uma vida
muito melhor do que esta aqui. Então, Bertin seria o terceiro. E o quarto grande reformador na França foi Calvino, João Calvino. Ora, João Calvino, juntamente com Erasmo, João Calvino é um homem extremamente inteligente. Ele escreveu vários livros. Ele escreve quase a Bíblia toda. Tem aqui vários livros dele. Ele, infelizmente, felizmente, ele conheceu a Reforma, amou a Reforma, né? Foi um consolidário, foi um contemporâneo de Lutero, chegaram a se encontrar, né? Mas Calvino estudou de tal forma a Bíblia que ele vai criar a sua própria reforma. Tanto que nós temos 4 reformas. Temos a reforma luterana, de Lutero, temos a reforma calvinista, que é do João Calvino, temos a reforma anabatista, né, do Thomas Mauser, e temos a contra-reforma, que vamos falar daqui a pouquinho, que é a reforma católica. Então, Calvino, ele vai estudar tudo que Lutero escreveu, vai concordar, mas ele vai criar uma nova perspectiva do que ele acha que é reforma. Eu trouxe aqui os pontos que ele levantou e vou apresentar para vocês verem que realmente nós não concordamos com isso. Os pontos que ele levantou foram o seguinte. Primeiro, ele dizia que havia uma depravação total nos homens. Até aí, acho que está tudo bem, que realmente o ser humano é um ser dado ao pecado, que anda junto ao pecado, somente Cristo é que pode trazê-lo de volta. Então, Calvino dizia que a depravação é total. Agora, ele dizia o seguinte, que a eleição, ou seja, aqueles escolhidos, a eleição era incondicional. Ele dizia o seguinte, gente, que Cristo, na realidade, escolheu um grupo para ser salvo. Ele chamava isso de predestinação. Ele dizia que, né, alguns, antes de nascer, já estavam determinados por Deus para serem salvos. Ora, isso nós sabemos que é uma coisa triste de se pensar, né? Afinal, Cristo morreu por todas as pessoas. Gente, a salvação é dada a todas, mas o Calvino dizia que a salvação era só para um grupo, que Cristo morreu só por alguns, que a expiação era limitada, a morte de Cristo era só para alguns, mas a salvação é para todos, minha gente. Temos vários versos na Bíblia dizendo que a salvação é para todos. Tem ali em Marcos 16, diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, a salvação é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Mas só serão salvos aqueles que creem. Viram a diferença? A salvação é para todos. Está aí aberta para quem quiser. Calvino não concordava com isso. Mas só vai ser escolhido por Deus aquele que crê no Evangelho, aquele que crê no Espírito Santo, aquele que crê em Cristo, aquele que crê na plenitude terrena de Cristo. Esse será salvo. Então, Calvino dizia que somente um grupo seria salvo, que Cristo morreu apenas por um grupo. Dizia que a expiação era limitada, ou seja, a morte de Cristo era também para alguns, diferente do que Lutero dizia. Lutero dizia que a salvação era para todos. Depois ele dizia que a graça é irresistível. Uma vez que a graça se instala, a pessoa não resiste à graça. Claro que nós podemos resistir. Quando o Espírito Santo toca em nosso coração, em nossa mente, nós podemos resistir. Quantos casos nós sabemos disso aí? E, finalmente, ele dizia que todos os santos deveriam ter perseverança. Aí veio um cidadão, também um reformador, chamado de Jacob Arminio. Ele vai discordar completamente de Calvino. Enquanto Calvino vai dizer que a depravação é total, Arminio vai dizer que a depravação também é total, mas ele diz que a eleição é condicional, ou seja, todos merecem ser salvos, basta crer. Depois ele vai dizer que a expiação
é ilimitada, que a morte de Cristo é para todos. Enquanto Calvino diz que a morte de Cristo é para alguns apenas, que a salvação é só para alguns, este Jacob Armínio, ele vai dizer que a salvação é para todos, que a expiação, que a morte de Cristo é para todas as pessoas, principalmente para aqueles que creem, né? E ele vai dizer que a graça é irresistível, eu posso resistir ao toque do Espírito Santo. Então, são duas correntes completamente, diametralmente opostas, muito embora todas elas sendo origem lá naquilo que Lutero escreveu em suas considerações, em seus livros. Tudo se origina na reforma, depois ela foi tomando vultos diferentes. Temos a reforma anabatista, que vai ser uma reforma também que vai ser um pouco contra aqueles princípios da reforma de Lutero. Aliás, Thomas Maltzer, ele vai ser contra Lutero e Lutero vai ser contra ele. Eles vão ter sérios atritos. Então, vejamos, Calvino, minha gente, realmente foi um homem que escreve grandes coisas sobre Cristo, mas que tem essas incoerências contra a parte religiosa. Ora, nós seguimos, portanto, a parte de Armínio. Nós cremos que a condição, que a eleição é condicional, que Cristo morreu para todos, que a salvação é para todos, que nós podemos nos salvar, que a graça pode ser resistível. Então, nós cremos naquilo que o Jacob fala, o Armínio fala, a favor dos escritos que Lutero observou. Vejam aqui o que diz aqui, no meio dos... Tem aqui um grande homem, no segundo parágrafo, lá no meio, diz assim, há somente duas religiões no mundo. Aquela que os seres humanos inventaram, na qual nos salvamos por meio de cerimônias e boas obras. Esse aqui, gente, é o caso do sistema religioso romano. Outra religião revelada na Bíblia, que nos ensina a procurar a salvação somente pela livre graça de Deus. Então, o próprio Calvino vê isso. Ele mostra que a salvação está na graça. Ele concorda com isso. Mas ele diz que a graça é apenas para algumas pessoas, né? Não aceito nenhuma de suas novas doutrinas, exclamou Calvino. Isso aqui, gente, ele está se referindo às doutrinas do sistema religioso romano. Já vimos as doutrinas aqui. São as doutrinas da santidade do domingo, da imortalidade da alma, da confissão auricular, da adoração a Maria, da adoração, da intercessão de Maria, do batismo de crianças, né? do purgatório, do culto aos mortos. Então, o Calvino não concordava com isso. O que Armínio também não concordava. Então, nós vimos aqui que há duas correntes e são seguidas. Hoje nós temos, por exemplo, a Igreja Presbiteriana segue aquilo que Calvino determinou. Várias igrejas seguem o que Calvino determinou, que a eleição é para poucos, que um grupo pequeno é que vai se salvar. Mas nós temos vários capítulos, vários versículos na Bíblia, principalmente aquele lá de Timóteo, onde diz que Deus quer que todos alcancem o arrependimento, que sejam salvos mediante a fé. Então, vimos aqui que essas doutrinas que são dadas, são as doutrinas que aquela igreja falsa lá de Apocalipse 17 nos fala, né? É o cálice cheio de vinho das doutrinas falsas dali. Gente, nós temos que andar um pouquinho mais rápido, que já estamos chegando perto da hora, né? Aqui na página 96, logo no primeiro lado, diz, nas Escrituras, Calvino encontrou a Cristo. Ó Pai, clamou, o sacrifício de Jesus aplacou a tua ira, o sangue dele lavou minhas impurezas. Sua cruz tirou minha maldição, sua morte fez expiação por mim. Tu tocaste meu coração para que eu me afastasse em desgosto de todos os outros méritos, a não ser dos de Jesus. Então, ele tinha uma percepção enorme do Evangelho. Só que ele vai trazer esse tipo de religião, de preceitos para a igreja. Gente, queria dar um pulinho aqui, lá para a parte, na página 98, lá embaixo, onde diz assim, ó, o segundo parágrafo de cima para baixo, na página 98. A graça que traz salvação aparecera,
Mas a França, iluminada por seu brilho, lhe deu as costas. O que falamos, a França rejeitou a reforma, escolhendo as trevas em lugar da luz. Chamaram o mal de bem e o bem de mal, até caírem vítimas do próprio engano. Rejeitaram deliberadamente a luz que poderia salvá-los do engano e de manchar o coração com a culpa por sangue inocente. Mais uma vez a procissão se formou. A curta distância uns dos outros foram construídos cadafalsos, nos quais determinados cristãos protestantes seriam queimados vivos. Voltamos aí àquela velha máxima que os nossos irmãos, lá naquela época, foram completamente dizimados. Gostaria de ver agora para a página 100, um assunto muito importante aqui, a trovoada da condenação. Gente, nós temos a reforma de Lutero. Ela abrangeu, ela seccionou a Igreja Católica, partiu em duas, né? E houve a reforma protestante e a reforma católica. A reforma católica, minha gente, foi instituída lá no Concílio de Trento, a partir do ano de 1543 até o ano de 1565, e tudo, vejam, quase 20 anos de estudos. Os concílios de Trento, lá da Igreja Católica, o mundo católico foi convocado para essas reuniões. Para quê? Para tentar cortar o avanço da reforma luterana. Então, nós vemos aqui que a Igreja Católica foi convocada pelo Papa Paulo III, um grande concílio, um grande sínodo, uma grande reunião para inventarem meios para acabar completamente com a reforma luterana que estava se espalhando pelo mundo inteiro. Então, o que eles vão propor aqui? Eles vão propor, primeiro, condenar os princípios da reforma. Então, aqueles prelados lá em Roma vão condenar completamente os princípios da reforma. Eles vão retirar, né, aqueles padres que não estavam sendo promissores para a igreja. Vão tirar a bebedeira dos padres, vão tirar a promiscuidade, vão tirar o adultério de dentro da igreja, vão reformular a liturgia católica. Agora, vão criar, minha gente, os jesuítas. Esses jesuítas eles vão se espalhar pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? A partir de 1500 e 1600, eles vêm para cá para pregar o evangelho da Igreja Católica, antes que a reforma invadisse aqui. Então, os jesuítas vão se espalhar no mundo inteiro a partir do Concílio de Trento de 1540 e 1560 para cortar, tentar eliminar a reforma que Lutero havia pregado. Aquilo que Lutero havia, né? as formas de Cristo, as formas do Evangelho, eles viriam com outra mensagem e conseguiram muita coisa. Os jesuítas aqui no Brasil converteram muitos portugueses, converteram muitos indígenas. E no mundo inteiro eles tiveram um sucesso enorme. Eles criaram também a parte das indulgências. Ou seja, a igreja dava um documento a quem queria assassinar alguém. Se quisesse assassinar alguém, você comprava o seu perdão, e você ia lá, assassinava a pessoa e estava tudo bem. Então, nós vimos aqui que parte dos jesuítas foi enorme e realmente a reforma luterana teve um retrocesso forte com a entrada dos jesuítas católicos praticamente em todo o mundo reconhecido da reforma. Gente, agora vamos comentar rapidinho aqui, 8 horas, comentar rapidinho aqui sobre o norte da Europa. Quem chamou? Eu, Jô. Fale, Jô, fale, querido. É que eu fiquei numa dúvida agora. Quando você falou dos jesuítas, a missão dos jesuítas era divulgar o trabalho, o catolicismo. Isso. Dentro da reforma protestante que estava se espalhando pelo mundo, por isso eles criaram os jesuítas? Sim. O Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, vai simplesmente criar restrições, criar leis muito fortes contra
a reforma de Lutero, que a reforma se espalhou, ela saiu da Alemanha, foi para a Inglaterra, depois foi para os países escandinavos, foi para a Holanda, foi para a Áustria, foi para alguns países lá da Cortina de Ferro de hoje, ela se espalhou. Agora, para a França, teve problemas lá, né? Então, para estancar esse avanço da reforma de Lutero, foi criado essa reforma católica, também chamada de reforma e contra-reforma, para estancar o ensino da reforma de Lutero. Não podia, de forma alguma, segundo o Papa da época, era Paulo III, que essa reforma pudesse trazer tanto estrago à Igreja Católica como estava trazendo. Então, eles vão simplesmente fazer com que essa reforma luterana, desculpa, gente, que essa reforma dos jesuítas, da Igreja Católica, vai enviar jesuítas para o mundo inteiro, João. Inclusive aqui para o Brasil, para a América, para onde havia sucesso da reforma luterana, os jesuítas se instalaram. Aqui no sul do Brasil, eles construíram igrejas. Há até hoje, igrejas, ruínas das igrejas, ali no Rio Grande do Sul, que os jesuítas construíram. Eles pregaram o evangelho católico, da forma católica, né, a todos aqueles que estavam crendo na reforma de Lutero. E tiveram muito sucesso. Tiveram muito sucesso. Gente, tá ok, Jô? Ok, vamos obrigado. aqui agora, gente, para o capítulo 13, bem rapidinho. Norte da Europa. Ora, o norte da Europa, nós temos ali a Holanda, que são os Países Baixos, né? Países Baixos em função que eles estão muito abaixo do nível do mar, né? A Holanda, existe aqueles muros enormes, né? Enormes, travando, né? Represando a água do mar para não invadir as cidades da Holanda. Por isso são chamados Países Baixos. Então, na Holanda, o evangelho vai ser extremamente pregado, inclusive o Jacob Arminio é um holandês. Depois nós vamos ter a mensagem do Lutero, a reforma luterana, lá na Dinamarca e também na Suécia. Na Finlândia, que é o terceiro país do escandinavo, a reforma não vai ter muito sucesso lá. Então, o primeiro que nos traz aqui é do Menno Simons. Hoje existe aí o menonismo, né? Esse moço, como diz aqui a história, os ensinos de Lutero, no primeiro, segundo, no quarto parágrafo, os ensinos de Lutero encontraram homens fiéis e fervorosos na Holanda para pregar o evangelho. Veja, Menno Simons, que recebeu educação católica romana e foi ordenado padre, era completamente ignorante em relação à Bíblia e se recusava a ler a Bíblia por se tratar de uma heresia. Veja a que ponto chegou. A pessoa ler a Bíblia era considerada um herege. Vamos aqui. Ele tentou silenciar a voz da sua consciência por meio de uma vida pecaminosa, mas não conseguiu. Depois de um tempo, foi atraído ao estudo do Novo Testamento. Leu também os escritos de Lutero, e esse estudo levou a aceitar a fé reformada de Lutero. Ora, o menonismo vai surgir da reforma anabatista. Eles vão se tocar. Inclusive, no Brasil, existem templos e a religião menonista aqui em nosso meio. Logo aqui abaixo nós temos: menos se opôs aos falsos ensinos e planos bárbaros dos fanáticos. Por 25 anos viajou pela Holanda e pelo norte da Alemanha, exercendo ampla influência e demonstrando com a própria vida os princípios que ensinava. Era um homem íntegro, humilde e manso, sincero e fervoroso. Muitas pessoas se converteram por intermédio de sua obra. É o que nós vimos lá em Gálatas 5:22, que lemos agora há pouco. Ele era um homem de amor, de alegria, de paz, de fidelidade, de longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, ele estendeu a mensagem. Ele abandonou a mensagem católica e se dedicou à mensagem de Lutero lá na Holanda, né? Depois nós temos aqui na página seguinte as perseguições, né? No terceiro parágrafo diz assim, gente: além dos homens, mulheres e meninas também demonstravam coragem inabalável. Havia esposas que permaneciam ao lado do marido na estaca, ou seja, onde eles iam morrer queimados. Enquanto ele suportava o fogo,
Elas sussurravam palavras de consolo ou cantavam salmos para animá-los. Moças condenadas a serem enterradas vivas se deitavam na sepultura, como se estivessem indo para o quarto dormir à noite. Outras se dirigiam ao cadafalso e ao fogo vestidas com as melhores roupas, como se estivessem prontas para o seu casamento. Este era o mundo daquela época. Aqueles que criam a reforma de Lutero, aqueles que se dedicavam às coisas de Cristo, eram perseguidos de uma forma muito grandiosa, muito trágica, né? E muitos deles, minha gente, iam morrer através das fogueiras, ou perdiam seus bens, ou eram lançados em covas, né? Vivos, como vimos os exemplos aqui. Foram perseguições grandiosas que nós temos lá em João 16:33, que Cristo não prometeu uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Cristo disse que neste mundo nós teríamos aflições. Enquanto estivermos aqui, essas aflições vão ocorrer. Agora, na Dinamarca, tivemos o Toussaint. Lá no último parênteses, quando o Toussaint voltou para a Dinamarca, não revelou seu segredo, mas tentou conduzir seus amigos a uma fé mais pura. Ele abriu a Bíblia e pregou a Cristo para eles, mostrando que Jesus é a única esperança da salvação para o pecador. Seu supervisor no monastério, que tinha grandes esperanças de que ele se tornasse um defensor de Roma, ficou muito irado. Retirou Toussaint imediatamente do monastério e mudou para outro, confinando a sua cela. Por entre as grades, Toussaint partilhava o conhecimento da verdade com seus companheiros. Se aqueles padres dinamarqueses fossem familiarizados com o plano da igreja para lidar com as heresias, nunca mais se ouviria falar de Toussaint novamente. Aqui nós temos aquilo que está escrito lá em Atos 14, 19 e 20, que eu gostaria de ler para vocês. Atos 14, 19 e 20. O que diz lá? Diz assim, ó. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Então, Paulo sofreu basicamente isso que nossos irmãos sofreram aqui nessa época, entre os séculos XVI e XVII. Paulo sofreu amargamente, foi apedrejado e dado como morto. Ou seja, Paulo louvava a Deus nas suas provações, gente. Nós temos que ter as nossas provações. As nossas provações hoje não são como as provações de nossos irmãos do século XVI, XVII e XVIII. São provações muito menores. E às vezes nós nos entregamos aí a coisas, a infidelidade, não? Ao Senhor. Vamos nos dedicar àquilo que Cristo quer de nós, que é a fidelidade. Na parte página 105, e no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo de cima para baixo, assim, esses acontecimentos mostram o tipo de homens que formavam o exército dos reformadores. Não eram indivíduos iletrados, barulhentos, de mentalidade fechada e que gostavam de discutir. Longe disso, eram homens que haviam estudado a palavra de Deus e sabiam usar muito bem as armas que o arsenal divino lhes providenciara. Eram eruditos e teólogos, homens que dominavam completamente todo o sistema da verdade evangélica, capazes de conquistar uma vitória fácil sobre os falsos argumentos das escolas da autoridade romana. Então, era uma verdadeira guerra, irmãos. A reforma luterana contra a reforma católica. Era muita coisa ruim que acontecia com os nossos irmãos. E tenham em mente que o maior mal de tudo isso aí, além da França, foi a Santa Inquisição, colocada no ano de 1230, na sua primeira edição. Depois nós temos no século XVIII novamente, principalmente na Espanha e Portugal, a edição da Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Gente, isso aí dizimou, exterminou muitos dos nossos irmãos. Graças a Deus, hoje não temos esse tipo de perseguição, teremos uma perseguição, mas eu posso crer que não deve ser uma perseguição daquela ordem. Nós devemos estar nos preparando para aquilo que virá e Deus há de fazer por nós aquilo que necessitamos. Então, expusemos aí os capítulos 12 e 13. Agora, vamos ouvir os comentários aí
Hermínia, né, o professor Ivan, aqueles que quiserem comentar ou apresentar dúvidas ou fazer comentários, esta é a hora para nós completarmos o nosso estudo. Podem começar. Israel, Fala, Gênio. eu queria fazer um destaque, porque é bem interessante esse assunto que você tratou nesses 2 capítulos, né? Faz a gente pensar bastante, né? Porque eu pensava que essa reforma era uma obra, Lutero como pioneiro, e pronto. Mas eu não sabia a dimensão que havia com outras pessoas que assimilaram a ideia de Lutero e que tocaram para frente e que tornaram tão forte esse movimento. Achei muito interessante, porque ele começou essa perseguição depois de Lutero dar uma recuada, porque é quase como levar um descanso, mas é como que acendeu uma chama. Acendeu a chama e as pessoas tomaram o partido. E aí começaram, você vê que de repente as pessoas às vezes eram perseguidas lá em Roma, e aí fugia porque sabiam que ia ser queimado, né? Você vê que os reis e os papas, impiedosamente, usando o nome de Deus e o poder da religião, castigavam a pessoa como que os hereges eram pessoas que mereciam morrer, e a sociedade tomava essa consciência. Então, as pessoas, para sobreviver, começaram a sair dali de perto de Roma, e aí se expandiu, começou a difusão para a Holanda, para a Alemanha, começou na Alemanha, mas aí a França, né, Suécia, e aí começou na Inglaterra, e em cada local desse tinha uma pessoa importante. Aqui eu quero destacar uma das pessoas que me lembra muito bem, que esse trabalho era feito por pessoas intelectuais, porque as universidades naquela época, né, eram por incrível que pareça, eram os monastérios e os conventos que guardavam pessoas famosas, pessoas importantes, né? E aí teve esse Tal Sen, por exemplo, uma pessoa nobre, né, que você falou, era uma pessoa nobre, e aí depois que estava, com certeza, destinado a fazer o trabalho da Igreja Católica, da Igreja Romana, mas aí, de repente, o que acontece? Ele fugiu quando conheceu o trabalho de Lutero, gostou muito do trabalho de Lutero, e aí deixou o monastério, o convento, e passou a ser perseguido pelo Papa, pelo poder de Roma, né? Mas acontece que ele foi aprisionado, mas ele não foi aprisionado de maneira que ele pôde fazer o trabalho. E aí saiu, quer dizer, e aí fortaleceu muito o trabalho da reforma. E aí acho que, inclusive, a partir daí que vem a questão depois, quando eles perceberam que a reforma estava ganhando força, Roma, quando percebeu que a reforma estava ganhando força, ela então lança a contra-reforma. Como vocês sabem, vem a questão da contra-reforma, que era para combater a força dos reformistas, né? E aí, de repente, você vê, já estava a esse ponto que quanto mais eles matavam as pessoas de forma tirana, de forma torturando as pessoas, queimando, cortando a cabeça das pessoas, então era terrível, era terrível. E eles faziam isso em praça pública, reuniam as pessoas da sociedade, né, para expor e amedrontar as pessoas para que eles não quisessem jamais ser um deles. É por isso que algumas pessoas saíam dali do entorno deles para sobreviver, e nessa saída divulgavam. E aí divulgavam o trabalho, cada vez mais o trabalho foi sendo divulgado, e aí crescendo. Por isso aí vem a questão, agora vamos fazer alguma coisa. A gente matar as pessoas só, queimar as pessoas só, não é suficiente. Vamos agora lançar a contra-reforma. Aí vem a questão da contra-reforma, vem a questão dos jesuítas, que também, como você falou aí, os jesuítas também uma força dessa contra-reforma que começa aí, né? Os bandeirantes, teve o pessoal das cruzadas, as cruzadas também, né? Foi para fortalecer o poder romano e a contra-reforma. E é interessante observar uma coisa aqui,
dos jesuítas. Eu ficava pensando, eles tinham um trabalho que aparentemente era um trabalho santo, reunia as pessoas dessa forma, como se tivesse um bom trabalho para conquistar as pessoas, reconquistar, para que a Igreja Romana retomasse o seu poderio, né? E eles se apresentavam como santinhos, como pessoas boas, só que por trás disso eles atendiam aos coronéis, ao poder, aquelas pessoas que estavam submissas ao poder de Roma. E aí a crueldade era tremenda, mesmo entre os jesuítas, que eram pessoas que aparentavam como boas pessoas, assim como nos dias de hoje tem pessoas que dentro da igreja, mas que às vezes não tem um coração tão bom assim. Então, o jesuíta era desse povo. Eu fiquei até pensando que Hitler, quem sabe que Hitler, até a Segunda Guerra Mundial, teve a ver com os ensinos, aquele ataque aos judeus, querem acabar com os judeus de qualquer forma. Acho que a mente dele era toda trabalhada com o poder romano, esse poder romano de destruir as pessoas que eram voltadas para estudar a Bíblia. Judeu era a pessoa que estudava a Bíblia, então vamos acabar com esse pessoal. Quer dizer, até em 1945, que é uma coisa recente para estudar, que nós temos isso aí acontecendo em 1500, 1600, vem desenrolando até a Revolução Francesa de 1800, né? Mas vem até os nossos dias esse poder, o poder do papado está de forma assim atuante. Eles encontram forma para atuar. Verdade. Vou deixar aqui fazer. De forma, viu, Hermínio? Apenas para complementar, como você disse que o Hitler, Hitler ele queria de qualquer forma restaurar a Roma antiga, assim como o Carlos Magno, assim como o Bismarck, né? Vários deles tentaram reconstruir, mas só que não deu certo, né? Algum outro comentário aí de vocês, gente? Quem queria comentar? Fale, querido Ivan. Professor Ivan. Tem que ligar o microfone. Rapaz, aí tem que abrir o microfone para a gente poder. Aí. Não, está travando. Acho que o microfone é do fio. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Eu não vou recontar a história como vocês recontaram, mas eu queria salientar uma coisa interessante. Uma prova de que esses homens eram realmente motivados pelo Espírito Santo, que eles não tinham medo, eles tinham amor à causa que defendiam. Então, eu fico pensando, será que nós temos hoje desenvolvido o Espírito Santo em nossa vida a ponto de a gente ter essa coragem? Vou dizer um exemplo. Nós estamos dando estudos para 3 pessoas que são católicas e praticantes, né? E, inclusive, essas pessoas participam das missas e tal. E amanhã nós vamos chegar justamente no ponto culminante do estudo, que é aquela parte da besta, né? E aí o estudo é bem claro, onde vai dizer que o Papa e assim por diante, né, vai desmascarar, né, que a besta que emerge do mar e tal, tal. Aí eu fico pensando, eu fiquei desde de então que eu estou apreensivo, estou orando, né, porque talvez seja o último estudo que a gente vai parar, porque quando eles verem isso, ou o Espírito Santo vai tocar de uma vez, e é o que eu estou orando para isso, nós estamos orando, eu e a Socorro, ou, não sei, eles vão desistir, né? E aí eu fico pensando assim, olha os empecilhos que esse povo da reforma e tal, que nós estudamos, enfrentaram, pondo a sua própria vida em risco, e a gente fica, às vezes, tão sofrido
em perder, quem sabe, essas almas. Eu queria aproveitar para pedir que vocês orassem por isso, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, mas Deus já sabe. E está nas mãos dele, então eu pediria que vocês orassem, então. Tá bom? Amém. 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 Deixa eu ver. Quem falar? Ridley levantou a mãozinha. Grande Ridley. Fala aí, Ridley. Não, o Ivan aí, Ivan, é interessante o que você falou aí agora, é que aqui no próprio capítulo 12, aqui nós temos aqui o Lefebvre, né? Ele diz aqui que ele depois até falava que ele não gostava nem de ouvir, que ele rangia os dentes sobre a questão quando falava do Papa. E às vezes a gente não sabe o que está passando no coração das pessoas, e a gente fica talvez receoso com a mensagem, mas o Espírito Santo já fez o trabalho. E aí, igual que esse Lefebvre aqui, ele ficava irado quando falava mal do Papa, mas ele tinha umas dúvidas, que era a questão da adoração aos santos e culto aos altares, que isso não fazia, o coração dele não entendia muito, não era muito achegado a isso, né? E através disso, Deus o atraiu, e ele foi estudar a Bíblia, e a gente viu aqui que ele se transformou numa luz, né? Mas, voltando ao assunto um pouquinho anterior, que o Hermínio fez o comentário, a título só de curiosidade, mas uma curiosidade que faz parte muito do nosso estudo hoje, é sobre essa questão dos jesuítas. Quando o irmão aí perguntou quando foi criado, e aqui não dá tanto detalhe, mas quando você vai ver algumas coisas sobre os jesuítas, você vai ver por que foi montado, né, esse grupo, e qual que era o objetivo. Aí no Brasil, o Israel falou aí, tem um seriado muito antigo da Globo, chama A Muralha. Se você assistir lá, você vai ver o que os jesuítas fez no Brasil. Eles têm lá uma parte muito forte lá, Tarcísio Meira, que era o principal lá na Muralha. E aí, uma coisa muito interessante é que essa ordem foi criada na Contra-Reforma, como nós vimos aqui, para poder combater fortemente, mas esse fortemente é terrivelmente. Aqui no próprio livro aqui está dizendo, e aí tem umas coisas interessantes aqui, que no final eu vou dizer a curiosidade que eu disse no início aqui, é o seguinte, que eles diziam assim, ó, revestiam-se de uma aparência de santidade, está na página 101, no primeiro parágrafo. Revestiam-se de uma aparência de santidade, visitando as prisões e hospitais, cuidando dos doentes e os pobres, levando sobre si o nome santo de Jesus, que andou fazendo bem. Contudo, debaixo do exterior imaculado, com frequência ocultavam intenções criminosas e mortais. Um princípio fundamental da ordem é o fim justifica os meios. Mentira, roubo, perjúrio e assassinato eram louváveis quando ajudavam a cumprir o objetivo da igreja. Disfarçados, os jesuítas se infiltravam nos gabinetes de Estado, tornavam-se conselheiros reais e moldavam a política das nações. Tornavam-se servos a fim de desempenhar o papel de espias contra seus patrões. Para lhes dar o maior poder, o Papa promulgou um decreto restituindo a Inquisição. Mais uma vez, as autoridades da Igreja estabeleceram esse terrível tribunal e atrocidades terríveis demais para ver a luz do dia que foram repetidos em suas masmorras secretas. Em muitos países, milhares e milhares dos melhores das nações, os mais intelectuais e eruditos foram mortos ou forçados a fugir para outras terras. Então, não a gente não tem noção de o que foi feito. E aí tem um detalhe, nós também não temos ainda noção do que será feito e que vai ser feito. Porque, por coincidência, não coincidência, mas uma informação, eu não sei se vocês sabem, o Papa Francisco é de qual ordem da Igreja Católica? Vocês sabem informar? O Papa Francisco? Ele não é dominico. Jesuíta. Jesuíta. Uhum. Jesuíta. É coincidência? Não é, né? E a aparência de santidade, bondade, mansidão
E aí, por trás dos panos, aqui, a inspiração aqui, para a irmã White escrever isso aqui, é muito forte. Ela diz, por baixo, visitavam hospitais, prisões, mas por baixo daquela capa, era só, fazia isso aqui, ó. O princípio fundamental da ordem era o fim justifica os meios. Mentira, roubo, perjúrio e assassinato eram louváveis, quando ajudava a cumprir as ordens da igreja. Então, gente, se prepare, porque está tudo armado, está tudo preparado, que quando você vê aqui, no início do grande conflito, que fala da destruição de Jerusalém, que foi terrível, mas ela diz aqui também, no início do grande conflito, que quando chegar o tempo do fim, quando o Espírito Santo for retirado da terra, aquilo que aconteceu na destruição de Jerusalém foi miniatura do que vai acontecer. Então, preparem-se, porque esses homens passaram por isso. E essa geração vai passar por isso também. Talvez hoje de forma cruel, muito mais moderna do que foi na época aí. Então, não é coincidência nenhuma que nós temos hoje um líder da Igreja Católica dessa mesma ordem dos jesuítas. Não é brincadeira, o trabalho está todo sendo feito na calada da noite, está tudo sendo preparado, e vai haver. Só que aí tem aquele detalhe aqui, todas as vezes que eles faziam isso, eles matavam ou expulsavam, mas onde essas pessoas iam, o evangelho ia também. O crescimento do evangelho depois dos discípulos foi depois da perseguição. Enquanto eles não eram perseguidos, eles só ficavam em Jerusalém, só em Jerusalém. Quando Paulo perseguiu eles, foram parar em Damasco, foram parar 300 quilômetros depois, eles foram parar em todos os lugares por causa da perseguição. E vai acontecer agora também, o evangelho vai ser pregado a toda criatura, mas não vai ser por rádio, por internet, não. Vai ter que ser pelas pessoas, e quando começar a chapa esquentar, quando as fogueiras começarem a acender, quando o fogo for aquecido nas fogueiras, aí nós vamos ver o destino final disso aí. Então, é o tipo da coisa, nós estamos sendo alertados e preparados, né? Só temos uma certeza de uma coisa, aqueles que não vão conseguir passar por isso, Deus vai levar antes. Deus vai levar antes. E agora, aqueles que vão passar, prepare-se, porque não está muito distante de nós, mas está tudo preparado para que essa fé seja aprovada. E aí está lá em Malaquias, diz que aí está a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, quando a gente olha esses irmãos passaram por isso e acha assim, será que nós hoje estamos muito bem, não vai passar? Prepara-se. Prepara, porque já não é que vai passar, já tem gente passando por isso já. Nós temos muito pouca informação, mas nós temos pessoas já passando por isso no mundo, mas não chega essas informações. Então, hoje, naquela época, eles tinham dificuldade ainda de localizar as pessoas e prender. E hoje? Será que vai ter dificuldade de localização? Cada um de nós com o celular no bolso, já está marcado onde você está, é só ir lá buscar. Fácil, fácil. Então, quando nós tivemos que sair das grandes cidades, vamos sair, gente, vamos sair mesmo, porque senão, aí, como diz, a chapa vai esquentar, e aí o negócio é feio. Tá? Então, não é coincidência que a autoridade máxima da Igreja Católica é da ordem jesuíta. Muito bom, Gil, muito bom mesmo. Obrigado pelo comentário. Jô, quer falar? Jô, depois a Rosemary também. Não, é sobre o que ele está falando aí, que a chapa vai esquentar. A chapa já esquentou. Agora vocês viram o que está acontecendo agora em Israel. Agora já começaram a perseguir os judeus e os caras já saíram das tocas, né? Agora na Rússia, no aeroporto, eles tentaram atacar judeus nas filas do aeroporto. Na Europa houve em alguns lugares, em algum lugar não, num país que eu não estou me lembrando agora, eles soltaram ratos dentro de um restaurante que era de judeu, provocando a ira dos judeus lá. Então, o princípio já está começando ali com essa guerra, né?
E essa guerra também ela tem a parte profética, porque Israel vai ser atacado tanto pelo norte como pelo sul. E pelo sul, Hamas está se juntando com um grupo que está no sul, se eu não me engano, é o Hezbollah, que está no norte. Então, tem muita coisa acontecendo aí que a gente não sabe, mas os rumores e as guerras já começaram. Verdade. Valeu, João. Vai falar? Eu quero falar um pouquinho. Eu escutei vocês falando, escutei o irmão Ivan falando, e, enfim, eu acho que a pior guerra é a guerra que nós temos dentro de nós. É a insegurança, o medo, né? Se nós estamos vivendo, levando a mensagem, buscando a Deus, o momento é agora da gente andar de joelho no chão, porque nunca foi tão necessário estarmos em comunhão e oração como hoje. Então, quando Jesus diz assim, convida os discípulos para orar, quando ele fala orar sem cessar, é porque é para orar sem cessar, gente. Se nós tivermos medo, receio de alguma coisa que não vai dar certo, porque isso é normal, nós somos humanos, somos pecadores, somos falhos, vivemos num mundo podre, né? Cheio de pecado. Então, nós estamos aqui nos contaminando, mas acontece que a gente pode se preservar com o nosso Deus, através da oração. Então, agora é o momento da gente fortalecer espiritualmente, buscando, não eu perdi o sono, Deus me desperte, Senhor, para que eu ore, para que eu busque, para que eu encontre resposta. Deus vai curar as tuas dores físicas, emocionais, espirituais, Ele vai fazer isso. E se Ele não curar, Ele vai permitir a quantidade que você tenha condições de suportar, para você vencer essas dificuldades. Mas em momento nenhum a gente pode pensar que de repente não vai dar certo. Amém. Eu sempre digo aqui em casa, sempre ensinei minhas filhas, a gente nunca pode pensar que não dá certo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E se Ele te colocou, Ele não te colocou aí por acaso. Ele te escolheu. E se você é escolhido, você é um ungido. Então vamos nos consagrar para levar essa mensagem de amor e de esperança e ter a vida eterna. Só um destaque aqui, mais um destaque, Israel, é o seguinte: primeiro, agradecer a você por trazer um conteúdo como esse aqui, porque entre nós é tudo muito fácil a gente fazer uma discussão dessa, como estamos fazendo aqui nesse programa, né? Para as pessoas que seguem a Igreja Romana, isso deve ser um choque muito grande, né? Porque essa revelação que é feita aqui, muita gente não conhece e que precisaria conhecer. Daí a importância desse livro, né? Porque vai mostrar a história justamente do que acontece, o poder, o que está por trás o que acontece na religião no mundo inteiro, né? O movimento religioso no mundo inteiro, né? O que acontece, e também as pessoas conhecerem por que a Igreja Romana tem o poder que tem, né? Tem aquelas pessoas que são realmente católicas, até peço desculpas, mas na realidade é um assunto como esse que é necessário que até elas mesmas tomem conhecimento para conhecer a verdade, porque diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bom. O Jô se levantou a mão de novo ou era da anterior? Se quiser falar, pode falar, senão é o Matheus. Eu acho que o Matheus. Fala, Matheus. Grande Matheus. Pode falar. Boa noite, povo de Deus. Pessoal, eu cheguei agora, tomei um banho rápido aqui, estou de pijama, por isso que eu nem vou abrir a câmera. Eu falei, eu não vou pôr uma roupa só para entrar no estúdio. Vou ficar de pijaminha já fecho a câmera. Tudo bem? Eu fico muito feliz, né, pela oportunidade que a gente tem, e aproveitando o ensejo da fala de todo mundo aí, eu não sei quantos viram o post que eu fiz aí no grupo, em relação a esse projeto da gente fortalecer o outro estudo bíblico que vai ser segunda-feira, o Desejar de Todas as Nações.
que é o Júlio que vai ser o professor. Você conhece, você lembra dele, Israel? Júlio? Sim. Ele ficava lá na nossa sala, que é de Santa Catarina, ele tem um sotaque assim, bem do sul, de óculos, sabe, né? Conversei com ele domingo lá na igreja. Ah, maravilha. Então, pessoal, o que acontece? O que a gente precisa? É muito interessante a gente estudar a Bíblia, é muito interessante a gente ir à igreja e tudo mais, só que necessariamente, as pessoas que estão nesse grupo, eu acredito muito tranquilamente, que têm consciência da responsabilidade, que a gente tem de levar a palavra. E essas iniciativas que estão acontecendo em relação a esses grupos, né, Israel, Desirê, né, o Marcos, o pessoal que está se dedicando, então é muito importante que a gente faça parte desse movimento. E a gente precisa criar estratégias evangelísticas para que a gente consiga encontrar pessoas. Hoje eu estava em João Pessoa, eu tive que ir no comércio e tal. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar uma meio de doido. Eu comecei as pessoas que eu encontrava, que eu tinha que ir no caso no comércio, falavam o assunto, terminado o assunto, né, ali de trabalho, alguma coisa, eu fiz o convite para participar. E aí eu falei um pouco assim, tipo uma mini pregação, vamos falar, né? Assim, uma coisa bem sucinta, mas para despertar as pessoas. E todas as pessoas que ouviram falaram, cara, é verdade, isso é verdade, está acontecendo. O Espírito Santo está impelindo as pessoas a entender que agora é o momento final da história do mundo. Então, a gente, como, graças a Deus, tem um conhecimento, assim, um pouco, né, maior do que as outras pessoas em relação à nossa própria igreja, né? Para ser adventista, você precisa estudar a Bíblia. Então, isso acaba fazendo que a gente tenha que ter um comprometimento maior com o estudo. Só que eu vejo que mesmo na nossa igreja, muitos não têm, que é normal, faz parte. Então, é o momento da gente fortalecer projetos. Então, assim, eu sugeri esse projeto. A gente, como grupo, compraria alguns livros Desejar de Todas as Nações, daria de presente, criaria um gatilho mental, um gatilho mental mesmo, de reciprocidade, porque você dá um presente e depois você faz um convite, dificilmente a pessoa vai negar. Ela pode não participar de todas as reuniões, mas uma hora ela vai participar do grupo, então ela vai estar sempre recebendo as mensagens. E é muito legal. Quem tiver uma outra proposta, uma outra ideia de projeto evangelístico, pode colocar no grupo, a gente senta e conversa e tal. Mas eu acho que é importante a gente estudar a Bíblia, mas paralelo a isso, a gente sempre tem um projeto evangelístico andando junto com o nosso estudo. É a sugestão que eu faço, né, para o grupo. E eu fico muito feliz de, né, todos estarem participando, assim, todos não, né, mas os interessados, que têm tempo, a gente não sabe, né, cada um tem um motivo, mas eu fico feliz demais com esse estudo e eu quero, assim, pela glória de Deus, para agora a glória de Deus, que ele fortaleça cada vez mais. Amém, amém. Alguém mais quer apresentar aí, falar alguma coisa? Muito bom, gente, o estudo, viu? Ei, Marta, tudo bom, Marta? Como está? Tá com saudade, né, Marta? Estamos orando por você, viu? Eu cheguei aí de um lugar agora, cheguei atrasada, né? Mas eu creio que deve ter sido uma bênção. Amém, certamente foi. Tentei pegar no celular, mas não consegui. Muito bem, minha gente. Na próxima semana, na terça-feira, vamos estudar a Revolução Francesa. Vamos ler o capítulo 11 de Apocalipse, também ler aqui o que diz a Revolução. Nós podemos compreender esse período de 3 anos e meio, que foi um período lá na França, onde deitaram por terra a palavra do Senhor. Uma boa noite a todos, que Deus nos ouça. Agora vamos orar, né? Ridley, você podia orar conosco, Ridley, por gentileza? E teremos a oração final do nosso irmão Ridley. Oremos. Posição de oração, né? Fazer igual as crianças. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Primeiramente, agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu para estarmos vivos, estarmos aqui participando desse estudo. Obrigado, Senhor, que o teu Santo Espírito continue tocando os corações, em especial, Senhor, a vida do Israel, que o Senhor toma conta da vida dele, para que ele, cada dia mais, iluminado por ti, pelo teu Santo e bom Espírito, possa trazer essas palavras que nos traz ânimo, palavras que nos fortalece a cada dia. Temos apenas certeza que o Senhor tem usado como instrumento em tuas mãos, mas que não fique somente por aqui, mas que nós possamos também refletir essa luz de Cristo, que nós possamos receber cada dia mais
o teu poder, o poder do teu Santo Espírito, para que possamos pregar o Evangelho, que possamos lançar essa semente e temos a plena certeza que o Espírito do Senhor fará o crescimento necessário. Amém. Sabemos que virão dias difíceis, a tua palavra já nos mostrou, teremos dias difíceis, mas nós temos a certeza que o Senhor estará conosco todos os dias, porque o Senhor diz que estaria conosco até a consumação do século. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado, Senhor, pela presença dos teus santos anjos ao nosso redor, a cada dia, nos guardando, nos protegendo e livrando de todo mal. Cada um daqueles que estão participando também desse novo grupo que está vindo, que possamos estudar o desejado de todas as nações, e o teu Santo Espírito possa trabalhar no coração de cada um daqueles que ouvem, que nós possamos chamar as pessoas que estão interessadas em ouvir a tua palavra, que estão, Senhor, sedentas pela tua palavra, que o Senhor nos direcione. Eu tenho certeza que o Senhor já tem essas pessoas programadas para que nós possamos chamar. Por isso, nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para que possamos ouvir, que possamos ver a tua presença em nossa vida. Fique conosco, nos dê uma noite de sono reparável, abençoe aqueles que não puderam entrar, onde estiverem neste momento, e que no próximo estudo estaremos todos aqui juntos novamente. Muito obrigado por tudo, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, são bênçãos que nós pedimos, não porque merecemos, mas te pedimos no doce e eterno nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que vive e que reina hoje e para todo sempre. Amém. 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 Show de bola. Uma boa noite, queridos. Foi muito bom. Os comentários, obrigado por tudo aí. Vamos na terça-feira estar de volta. Temos aí o programa de quinta-feira também, do Alencar, né, do Marcos, o estudo de Daniel. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe ricamente. Amém. Boa noite, pessoal. Vamos manifestar lá no grupo, né? Quem achar que é um projeto viável, quem gostar, ou alguma sugestão de projeto, para a gente alcançar mais gente. Esse seria uma boa oportunidade de a gente trazer pessoas de fora, né? A ideia do desejado é realmente apresentar o Jesus vivo, Jesus amoroso. Então, acho que seria uma boa oportunidade para a gente. Amém. Aí manifestem no grupo, por favor, quem quiser participar desse projeto. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.